Boa noite a todos presentes aqui, ao pessoal que está em casa. Iniciando nossos trabalhos de hoje, todos estejam harmonizados, com Jesus no coração, que a gente possa estar bem tranquilo, bem calmo, e para poder absorver da melhor maneira possível tudo aquilo que eu vou transmitir hoje para vocês, que são citações, são 4 citações de Jesus, né? O capítulo, nós vamos encerrar hoje o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos falar os itens 13 a 16, sobre a coragem da fé, e dos itens 17 a 19, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la, né? E nós vamos... eu vou tentar fazer um combinado dos dois temas, porque um segura o outro. Um é dependente do outro, tá? As citações são as seguintes: coragem da fé. Isso foi falado por Jesus e fala o seguinte: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Isto está em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Numa outra citação, envolvendo a coragem da fé, Lucas, no capítulo 9, versículo 26, escreve o seguinte: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Né? Outras citações, mais 2 citações, referente ao item carregar a cruz, que fala o seguinte: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E uma última citação referente ao carregar a cruz, no item, fala o seguinte: chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, em Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25, Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Tá? Aí, a gente tem que encarar o seguinte, né? Quando a gente une esses dois pontos, do coragem da fé e salvar, quer dizer, e carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, tá? Perdê-la, tá? A gente tem um chamado de Jesus. E esse chamado é referente à coragem da fé, da que a gente tem, e carregar essa cruz, que vai ficar claro para vocês o que vem a ser o carregar a cruz, tá? Como a coragem da... numa perspectiva espírita, porque esses itens Kardec descreve principalmente direcionado aos espíritos.
Isso não quer dizer que os espíritas sejam especiais, mas eles compreendem, a doutrina espírita faz com que eles compreendam um pouquinho mais o sentido da gente, da fé, e o sentido do que é esse carregar a cruz. Mas quando a gente fala em fé, o que é fé para nós? No capítulo 19 do Evangelho, né, Kardec afirma que a fé é aquilo que a gente, é a confiança do que a gente pode fazer alguma coisa, amparado numa certeza de que é justo e que está de acordo com a lei de Deus. Isso é a fé. Kardec afirma também que a fé não é acreditar por acreditar, é acreditar sabendo por que acredita. Ou seja, não basta você falar que acredita, você tem que falar eu sei. E isso é uma condição que a doutrina espírita coloca para a gente como um modelo de pregar a nossa fé. Como é que a gente trabalha com isso? E por que que isso acontece? Porque essa fé, ela nasce da onde? Das leis divinas, desse entendimento das leis divinas. E o que é entender as leis divinas? Por isso que essas mensagens são direcionadas mais ao doutrinismo, mais aos espíritas. Tá, pronto. Então, o que acontece? Nessa história toda aí, para encerrar essa questão mais do conceito de fé, Kardec nos fala o seguinte: a fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E resumindo todas aquelas 4 citações, o que fica claro com relação são 2 frases, com relação a tudo isso que a gente precisa saber a respeito da profundidade com que Jesus queria que a gente entendesse, que nós vamos ainda levar alguns séculos para poder compreender na sua plenitude tudo aquilo que Jesus nos deixou. A gente está em processo de entendimento. Uma das frases é: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. E a outra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Resumindo aquelas 4 situações para que a gente, porque é muito comprido, a gente acaba esquecendo. E nesse capítulo 24, o Kardec, ele nos explica que confessar a Jesus, como falou naquelas citações, é ter coragem de mostrar, da gente mostrar, né, por nossas palavras, nossos atos, que vivemos com e pelo Evangelho. Que a gente não esconda a nossa fé, né, por medo
por conveniência ou por vergonha. Quantas vezes a gente acaba trabalhando esse processo de maneira íntima, escondendo a nossa fé, muitas vezes por conveniência ou até mesmo por vergonha, por não querer expor o teu sentimento junto a uma comunidade. Kardec, não lembro qual é o capítulo, que ele fala sobre que o verdadeiro espírita é aquele que exemplifica por seus atos. Então, quando existe a questão da fé, esse é o trabalho que o espírita tem que levar, quer dizer, exemplificando pelos seus atos, né? E essa fé raciocinada, que é o que prega a doutrina espírita, não é uma fé vazia, antagonicamente àquilo que o Paulo abriu aqui, falou a respeito dos grandes pregadores que emitem uma opinião, são formadores de opinião, na verdade, e é uma fé relativamente vazia. Então, ele pede para que a gente tome cuidado com esse tipo de situação, onde o espírita, como eu disse, ele não tem o privilégio disso, mas ele é orientado, na verdade, a, quando trabalhar a questão de exemplificar e de passar para frente algumas informações necessárias para que a gente aprenda, né? Para que ele tome muito cuidado em não ser vazio. Ele colocar o sentimento. E esse é um trabalho forte, tá? Por quê? Porque envolve toda uma situação de compreensão das leis divinas, né? E da vida futura. Quer dizer, quando a gente trabalha isso, a gente começa a pensar e você começa a raciocinar, falando, olha, se eu estou aqui para melhorar, se eu estou aqui para vir, eu vim para cá, pela misericórdia de Deus, que me deu mais uma chance para reencarnar, eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir. E eu tenho que trabalhar segundo as leis divinas. E aí é onde a tua fé entra, nesse trabalho. Por quê? Porque você sabe que você vai ter que reencarnar de novo. Bonzinho ou malzinho. Né? Porque estamos nesse planeta. Eu não gosto de falar que nós somos espíritos imperfeitos. Eu gosto de falar que nós somos espíritos em fase de aprendizado. A gente está aprendendo. Embora o conceito é que nós estamos numa escala espiritual, segundo o livro dos Espíritos, nós estamos numa escala de espiritual de espíritos imperfeitos. Mas estamos aprendendo a poder trabalhar essa fé, para poder aprender esse trabalho, né? E o Kardec também, ele faz uma menção, e eu acho importante, quando ele fala assim, olha, a fé, ela não é orgulho nem ostentação. Ele coloca isso no livro. É a dignidade de não negar nossa convicção, mesmo diante da crítica ou do ridículo. Lembra quando eu falei? A gente não pode se omitir com relação aos nossos sentimentos, aquilo que você aprende, aquilo que você trabalha na questão da sua fé. É claro que você não vai sair discutindo com uma pessoa. Na palestra passada, eu falei: como é que você vai discutir com uma pessoa que não quer aprender? Como é que você vai discutir uma pessoa que não aceita opinião? Como é que você vai tentar ajudar uma pessoa que não quer ajuda? Você faz a sua parte, dentro dos teus princípios cristãos, tá? E uma coisa também, lembra que no capítulo do Evangelho fala que nós somos os trabalhadores, os espíritas são os trabalhadores da última hora? Tá aí. Quer dizer, a fé entra direto nisso.
Quer dizer, como trabalhadores da última hora, como nós estamos na fila para sermos discípulos de Jesus. Não a filinha ali. Nós estamos nessa fila. E para que a gente seja um discípulo de Jesus, a gente precisa trabalhar a nossa fé. Como é que você trabalha também a nossa fé? E é saber que você nunca está sozinho, que você tem sempre o Deus que está do teu lado. Essa história de falar, estou sem chão, olha para cima. Com certeza, a hora que você voltar a olhar para baixo, o chão está ali. Não tem essa história de estou sem chão. A gente precisa, é claro que existem momentos difíceis que a gente realmente acha que já foi, mas não foi. E aí entra um aspecto com relação ao nosso compromisso reencarnatório. Isso eu vou falar daqui a pouco. A gente não pode também se omitir com relação a fazer o bem, que faz parte desse trabalho da fé. A gente tem que ser coerente com os nossos valores morais, mesmo que isso custe antipatias e vantagens que você poderia obter. Os fins não justificam os meios, no ponto de vista moral. Eles podem de outra forma, mas não do ponto de vista moral. Por quê? Porque aí entra as questões morais. E quando você trabalha a tua questão moral, com uma fé que existe um Deus que está ali, que pode te ajudar. Jesus vem justamente para explicar isso para a gente. O espírito mais iluminado que pisou aqui. E ele te explica como é que você tem que fazer. Como é que você pode adotar uma frase como os fins justificam os meios, quando se tratam de aspectos morais? A gente, quando trabalha a nossa fé, a gente sobe degraus. É mais difícil, muito mais difícil do que descer. Só que quando você sobe, você impõe um sacrifício a você próprio que faz parte do teu plano reencarnatório aqui. Tudo que é mais difícil aqui, você ganha pontos do ponto de vista moral. O evangelho é um código moral. É um código que Jesus coloca onde trabalha a nossa questão moral, tá? E quando a gente percebe que a coisa está ruim, persista no evangelho. Faça o evangelho no lar, trabalhe as questões do teu íntimo, a tua reforma íntima com relação a tudo aquilo que pode melhorar, a tudo aquilo que você pode melhorar. Trabalha isso aí. O evangelho te dá toda essa receita. É difícil? É. Não é fácil. A gente está num planeta complicadinho, onde o mal predomina. Nós somos tentados todo dia a fazer bobagem. Todo dia. Mas a gente tem que trabalhar esse aspecto. E ele tem um recado aqui que fala o seguinte: tem, pois, o espírita de todos de hoje, de todos os tempos, o dever de sentir, pensar e agir de acordo com esses princípios, demonstrando sua coragem nas reações de confiança, nas dificuldades e vicissitudes da vida, numa demonstração de fé em Deus, em si e nos homens, espíritos encarnados, sempre perspectivos. Esse é um recado que Kardec nos dá. E aí vem a questão do quê? Quando você tem fé, você passa a compreender esse sentido do carregar a cruz, que significa o quê? Enfrentar todas as nossas provas e expiações necessárias ao nosso progresso espiritual. Isso é o carregar a cruz. São aqueles probleminhas ou problemões ou problemas que aparecem no nosso dia a dia. Lembrando que quando a gente veio para cá,
reencarnado, nós assinamos um contratinho, onde a gente acertou o seguinte: eu vou ter que resgatar algumas coisas, eu vou ter que passar por algumas coisas, eu vou ter que trabalhar tudo isso. Aos médiuns, é um recado, é bom exercer, né? Porque ele assumiu essa responsabilidade. Então, esse trabalho exerce um certo desafio com relação à questão do quê? De você exercer o seu papel de reencarnado. E ele envolve uma série de desafios. Primeiro, coloca à prova os nossos princípios. Está aí a história os fins justificam os meios. Testam a firmeza da nossa confiança em Deus. Aí entra a fé. Exige renúncia de interesses pessoais para viver valores espirituais. É aonde a gente tem que fazer o quê? Existe uma coisa chamada ser e a outra ter, né? Então, você, nesse mundo que a gente vive, é um mundo muito voltado ao ter, né? Quando, na verdade, a gente precisa priorizar o ser. Não que o ter não pode ser desprezado, porque a gente depende do ter também aqui. Mas o ser precisa estar sempre à frente, onde você sempre enxerga, por exemplo, o cara que está chefe ou gerente de algum lugar, né? Ele está, né? Ele não é. Antes de um empregado vem um ser humano. Quer dizer, hoje em dia está muito comum, a pessoa não tem mais nome na empresa, é um número. Chama o número tal. Existe um ser humano. E esse trabalho é que a gente tem que fazer, é o trabalho humanitário. Faz parte do carregar sua cruz. Muitas vezes você tem essas questões todas morais embutidas em você, onde você é obrigado a renunciar a determinados valores que você trouxe, até das reencarnações passadas. Orgulho é uma coisa que é difícil a gente se livrar desse bichinho. É difícil, Natan. É muito complicado. O orgulho. E ele tem um filho primogênito também difícil, chamado egoísmo. Esse é difícil também. E é isso que complica muitas vezes a vida da gente. Não é muitas vezes, sempre complica a vida da gente. Carregar a cruz é o campo onde a coragem da fé se manifesta. Sem coragem, o peso nos derruba, com coragem, a confiança, e confiança ele nos fortalece. Então, essa fé é que nos vai nos dar a confiança e para poder carregar essa cruz. É essa fé que não vai nos deixar sucumbir ao peso da cruz. E quando a gente acredita que tem um Deus que nunca vai te abandonar, está sempre do teu lado, mesmo você fazendo um monte de bobagem, né? Eu digo você, mas nós, né? Fazendo um monte de besteira, né? Deus tem uma paciência e uma tolerância impressionante com relação a tudo aquilo que acontece, todos os nossos erros, porque Ele espera a gente acertar. Ele espera a gente carregar essa cruz até o final, mesmo que a gente tombe essa cruz várias vezes. E o quem quiser salvar a vida, né? Perdê-la, né? Jesus nos alerta sobre a ilusão de viver apenas para si, buscando evitar qualquer desconforto ou sacrifício. Aí entra a questão do quê? Da felicidade fácil, né? A gente acha que felicidade é comprar um baita carro, é acertar numa loteria, é comprar uma mansão. Felicidade não é, essa felicidade é efêmera, porque quando você morrer vai tudo embora. Você não vai levar, né? O que, o que é uma felicidade real? O que vocês preferem? Ter uma família feliz, onde você tem um ambiente harmonizado dentro da sua casa,
Ou um baita carro na porta, uma bela de uma mansão e você viver em conflito o tempo todo. Esse o conceito de felicidade é que a gente precisa avaliar um pouquinho mais. Quer dizer, claro que todo mundo precisa das questões materiais. Você almejar uma vida melhor, você ter um carro melhor, uma casa melhor, é bom. Mas almejar ajudar o outro também é bom. E a gente, muitas vezes, é individualista. A gente só pensa na nossa condição, como ele fala aqui. Quer dizer, você tem que renunciar a interesses pessoais e buscar o quê? Ajudar. Amar a Deus é o primeiro ponto. Amar ao próximo é o segundo. Quer dizer, então, a gente tem que fazer a história do ter e do ser. Quando você coloca o ser à frente do ter, certamente você vai pensar, se colocar no lugar do outro, ter misericórdia. Quer dizer, isso faz parte do nosso dia a dia. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. Quer dizer, para quê? Para que a gente salve a nossa vida do ponto de vista do quê? Do ponto de vista cristão. O salvar-se, quando ele fala aqui, no sentido egoísta, é querer mostrar status, como eu já falei. Conforto, aceitação pessoal a qualquer preço, leva à perda da vida verdadeira, que é a vida do espírito. Vocês têm acompanhado o noticiário, ver o que está acontecendo com uma série de influencers aí. Um foi preso esses dias. Por quê? Porque prega um materialismo extremamente extravagante do ponto de vista moral. Prega um materialismo onde pessoas ficam um olhando para o outro o tempo todo e competindo para ver o que eu posso ter que ele não tem ou que eu quero ter uma coisa melhor. Eu não estou falando mal de influência, mas boa parte deles, eu estou para ver esse cara que foi preso agora, ele teve 17 milhões de seguidores. Se você pegar um influencer que fale alguma coisa a respeito do carregar a cruz e a fé, se ele tiver meia dúzia, está de bom tamanho. Porque as pessoas querem o quê? Aquela felicidade efêmera, aquela coisa fácil. E é esse trabalho que a gente tem que cultuar e exemplificar para que a gente consiga criar um mundo melhor, com um exemplo. Por isso que Kardec se dirige muito à questão dos espíritos, para que a gente possa, com os nossos exemplos, criar um mundinho melhor para a gente. Tá? Agora, dentro disso tudo aí, qual que é a aplicação prática disso tudo? Primeiro, em casa. Quando você trabalha a sua fé e reconhece o peso da sua cruz, dentro da sua casa, você vai manter o quê? Vai manter um diálogo. Você não vai criar conflito, porque você sabe que a tua família é o teu primeiro desafio reencarnatório com relação ao seu meio. É o primeiro, tá? É difícil? É, claro, mas a gente, quando você sabe e reconhece a tua fé, junto com as suas provas e expiações, você passa o quê? A respeitar dentro da o convívio dentro da sua casa, evitar conflitos, trabalhando esse aspecto familiar ali dentro, esquecendo um pouco das questões materialistas e trazendo para dentro de casa um Cristo que fica do lado de fora. No trabalho, quer dizer, você agir sempre com honestidade, custe o que custar, inclusive em oportunidades, você ser honesto, não querer passar a perna, não querer puxar tapete, é uma coisa feia, puxar tapete dos outros para obter uma vantagem, né? Mas, mais uma vez eu falo, é o bendito do ter. Não é só o dinheiro, não, é poder também. Quer dizer, então a gente está vendo, né? Puxa tapete daqui, puxa tapete de lá. Quer dizer, esse tipo de coisa a gente tem que evitar, né? Mesmo que isso te custe alguma coisa, tá? E ele fala também, na verdade, com relação na tua vida social,
para você não ter medo de se manifestar, de dar a sua opinião, seus valores cristãos. Você colocar isso nas suas conversas é onde você dá o exemplo, muitas vezes. Claro que, como eu falei, você não vai sair discutindo e nem debatendo algum aspecto filosófico a respeito da doutrina espírita, mas quando você coloca a sua opinião de maneira sincera e honesta, certamente você vai estar dando um exemplo, quer a pessoa goste ou não. E na vida íntima, sustentar a confiança em Deus, mesmo quando a solução parece distante. Aquela palavrinha mágica, resignação. A gente tem que ter resignação. Porque se as coisas nós temos que pensar, quando a gente tem fé em Deus e sabermos o peso da nossa cruz, a resignação vem, sabe por quê? Porque a gente acredita no quê? No tempo dele, não no nosso. E se não vier, não é para vir. De repente, lá na frente vai aparecer uma coisa muito melhor. Às vezes a gente reclama, joguei pedra na cruz, eu colei esticando no pé de Jesus, enfim. Eu sou um perseguido quando as coisas não acontecem bem. Mas a gente tem que levantar todo dia e agradecer por aquilo que deu certo e o que não deu certo também, porque aquilo que deu certo, ele fortalece o quê? A tua fé. E aquilo que não deu certo, te ajuda a entender e evoluir. Quando você entende aquilo que não dá certo, você está evoluindo. Não dá certo para você. O planejamento de Deus é perfeito. Para encerrar, já estou em cima da hora, conclusão. Então, Kardec, de tudo isso aí, ele conclui assim: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Aí, quem planta, colhe. A colheita é opcional. A colheita, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Plantar, vai colher, né? E por último, a coragem da fé é a força que nos permite carregar nossa cruz com dignidade e esperança. O Espiritismo nos ensina que nenhuma dor é inútil e que toda renúncia feita por amor ao Cristo é semente de felicidade futura. Porque a vida é lá, não é aqui. Assim, quando o peso da cruz nos parecer grande, lembremos, a cruz é o palco onde a coragem da fé se prova. E a coragem da fé é o que transforma a cruz em degraus para o céu. Por isso que subir é difícil. Mas com toda dificuldade, e a gente sabe, como espíritas que somos, que o sacrifício e a boa vontade fazem parte dessa caminhada para cima. Porque lá mora a nossa felicidade. Boa noite a todos. Fiquem todos com Jesus no coração.